professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E a matéria é Tendências Populacionais. Bom, a gente já viu algumas características da população e uma das coisas que a gente vai observar quando estuda a população é que existem algumas taxas que são importantes para que a gente possa entender melhor como essa população funciona, se ela está aumentando, se ela está diminuindo e se ela está crescendo ou não. Então a gente tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Existe uma outra taxa também que é muito importante, que é a taxa de fecundidade, que vai observar mais ou menos qual é a média de filhos que cada mulher tende a ter numa região. E nós vimos que essas taxas vão variar de acordo com algumas características. Para isso, a gente lembra que a gente viu as fases da transição demográfica, né? Você tem uma primeira fase que é caracterizada por uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade também. A segunda fase, eu tenho uma variação nessa taxa de mortalidade, a população cresce. E na terceira fase eu encontro uma diminuição na taxa de natalidade também. E esse momento especificamente de terceira fase que a gente vai começar a estudar. Porque a gente vai começar a ver como é que a população se comporta nos dias de hoje. Quais são as tendências que a população tem mundialmente falando. E a gente vai observar que existem duas tendências principais. A primeira tendência é a tendência de envelhecimento da população, que a gente vai observar agora. E também uma tendência de aumento ou manutenção de uma alta taxa de mortalidade infantil, que é uma tendência que a gente vai observar em alguns países especificamente. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Agora a gente vai entender melhor como funciona a mortalidade infantil e quais são as consequências da mortalidade infantil para o entendimento da população, né, para a organização da população. Então, na verdade, a gente vai fazer um exercício de tentar relacionar o comportamento da população com as características da vida atual, né, da lógica de vida atual. E uma das coisas que a gente vai observar, principalmente nos países mais desenvolvidos, isso a gente observa melhor nesses países, é que a população está envelhecendo. E o envelhecimento da população, ele vai trazer alguns problemas, e esses problemas que a gente vai observar agora. É importante falar que quando a gente está falando dessa tendência de envelhecimento da população, essa tendência ela não vai acontecer da mesma forma em todos os países, nem na mesma velocidade e nem no mesmo momento. Porque é só a gente lembrar que quando a gente fala de transição demográfica, a gente vai falar que essa transição demográfica acontece em momentos distintos ao redor do mundo. Então, você tem países que estão vivendo um momento de explosão demográfica, ou seja, estariam na segunda fase da transição demográfica, enquanto países já estão bastante sedimentados na terceira fase, apresentando o envelhecimento da população. Então isso pode variar. Por exemplo, o Brasil está começando a apresentar o seu envelhecimento da população agora, enquanto a Europa já apresenta um processo de envelhecimento bastante acelerado. Por exemplo, para a gente ter noção de dados e tudo mais, a população idosa no Brasil corresponde a cerca de 15%, 12% a 15% da população. Enquanto na Europa, a gente tem países que vão apresentar um índice de envelhecimento próximo aos 30%, quer dizer, uma boa parte da população é considerada idosa. Agora, quais seriam os problemas que isso possa acarretar? A gente sabe que a melhoria da qualidade de vida e a adoção de modo de vida diferenciado, principalmente urbano, leva a esse envelhecimento. Mas o que esse envelhecimento causa? Quais são as características que podem influenciar nesse processo de envelhecimento? Primeiro, a gente sabe que o envelhecimento ele é resultado de adoção de melhorias médico-sanitárias principalmente. Então as pessoas têm mais acesso ao saneamento básico, as pessoas têm mais acesso a medicamentos, isso faz com que elas possam ter uma expectativa de vida maior. E também eu vou observar que as mulheres, principalmente, a sociedade, vai se tornando cada vez mais mais complicada a criação de filhos, mais cara essa criação. Então, em função do modo de vida urbano, do aumento do custo de vida, as famílias cada vez mais têm adotado a ideia de ter menos filhos ou de não ter nenhum filho. Isso vai fazer com que o número de nascimentos ou a taxa de natalidade se mantenha baixo e a expectativa de vida seja alta. Então, eu vou observar um processo de envelhecimento. Agora, quais são os problemas que esse envelhecimento pode causar? Primeiro a gente pode falar sobre a falta de mão de obra. Alguns livros, alguns professores costumam chamar de falta da população economicamente ativa, que a gente escreve uma sigla chamada PEA. É muito comum que você veja essa sigla aqui para representar a falta de mão de obra. Isso significa a mesma coisa, significa que eu não tenho população em idade hábil para trabalhar, então eu tenho pouca mão de obra. Então pessoas que possam desempenhar funções principalmente mais qualificadas
vão diminuindo. Então eu tenho um problema aí para o desenvolvimento econômico do país, porque se eu não tenho uma mão de obra suficiente, é possível que eu não tenha possibilidade de crescimento econômico também do país. Outra questão são os gastos com o sistema previdenciário. O que é o sistema previdenciário? Todos os países têm uma forma de pagar os aposentados, pessoas que chegaram no limite da sua idade de trabalho, que saíram dessa população economicamente ativa. Cada país vai criar uma regra diferente. 60, 70 anos, 65 anos, geralmente fazem uma divisão entre mulheres e homens. Você vai fazer uma média de quanto um trabalhador consegue trabalhar, qual é a média de vida útil da sua força de trabalho. Quando ele chega a essa idade, ele não tem mais condições físicas, pelo menos a média das pessoas não tem, para desempenhar uma função. Então, o que ele faz? O Estado vai pagar para que esse cidadão, esse trabalhador, receba um salário durante o tempo que ele não trabalha mais, a sua aposentadoria. Para que o trabalhador tenha direito a receber esse salário, ele contribui durante sua vida de trabalho com o sistema previdenciário. Então, você tem um processo de contribuição. Então, é como se o trabalhador estivesse fazendo uma poupança de aposentadoria. Ele trabalha, dentro do salário dele são descontados o que ele vai pagar para o sistema previdenciário, no caso do Brasil, para o INSS. Ele contribui durante toda a sua vida de trabalho e quando ele chega na sua idade de aposentadoria, ele começa a receber. Se eu tenho uma relação onde eu tenho mais trabalhadores, então eu tenho, digamos, pensando numa escala menor, eu tenho 10 pessoas trabalhando e 5 pessoas aposentadas. Essas 10 pessoas que estão trabalhando, elas não vão ficar juntando, o sistema previdenciário não vai ficar juntando o dinheiro delas numa gaveta esperando ele poder devolver. Na verdade, ele vai pegar o dinheiro dessas 10 pessoas que estão trabalhando agora e vai pagar a aposentadoria dessas 5 pessoas que estão aposentadas. Então, tenho 10 pessoas contribuindo e 5 pessoas que estão usufruindo desse benefício que já contribuíram no passado. Bom, se eu tenho essa relação de 10 pessoas trabalhando para 5 contribuindo, recebendo a contribuição, eu tenho uma relação proporcional. Na verdade, o sistema previdenciário está com saldo positivo. Tem mais gente contribuindo do que gente usufruindo do benefício. O problema é que quando a população começa a envelhecer, o número de idosos aumenta. E com isso, os gastos que eu possa ter com o sistema previdenciário também. E se a população economicamente ativa diminui, eu tenho um problema aí de relação. Porque eu posso ter mais gente usufruindo do benefício do que gente trabalhando para contribuir com esse benefício. Então eu crio um rombo e um problema, ou um que a gente chama de déficit no sistema previdenciário. Então isso é uma das questões importantes. A outra questão importante é que os idosos, tradicionalmente, assim como as crianças, mas os idosos mais, tendem a ter complicações médicas e necessitam de cuidados mais especiais. Isso faz com que, principalmente em países que têm um sistema público gratuito, que isso seja um custo maior, uma vez que eu preciso investir nessa população e eu preciso cuidar dessa população. Então, os gastos médicos eles ficam muito maiores. Existem formas de contornar isso. Uma das questões que muitas prefeituras no mundo inteiro têm adotado é no incentivo de um aumento da qualidade de vida, de uma alimentação mais saudável, de esportes, para que você possa ter uma medicina preventiva e evitar esses gastos. Mas, eventualmente, esses gastos são inevitáveis, porque a população mais velha vai realmente necessitar de mais atenção. Então, isso também sobrecarrega um pouco o sistema médico nesse sentido. E outra questão, que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente, é a questão da migração. A falta de mão de obra, muitas vezes, acaba estimulando a chegada de novos trabalhadores de outros locais. Como a gente falou, essa relação de envelhecimento da população não acontece da mesma forma. Então você ainda tem países, principalmente países subdesenvolvidos, que tem uma população muito jovem. Então essa população muito jovem, que muitas vezes não encontra trabalho, vai buscar trabalho nos locais onde eu tenho uma oferta maior de trabalho, eu tenho uma necessidade de mão de obra e com isso eu acabo trazendo um processo, estimulando o processo de migração. A gente vai ver mais marcadamente como esse processo de migração pode influenciar outros problemas, como por exemplo uma reação da população em relação à presença desses imigrantes. Então a gente vai observar isso com mais calma, mas é importante frisar que apesar do envelhecimento da população significar um processo positivo da sociedade, um avanço na qualidade de vida e tudo mais, ele pode trazer uma série de problemas e o Estado e o governo que está administrando esse país vai ter que se preocupar com isso na hora de criar um problema. Como é que você pode contornar isso?
Alguns países estão adotando a extensão do tempo de aposentadoria. Então, antes o indivíduo, até mesmo porque como a expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida aumentou também, a força de trabalho, o tempo útil do trabalho também aumentou. Então, era comum que as pessoas se aposentassem com 50 anos. Também elas morriam com 60, né? A expectativa de vida média era de 60 a 65. Então, ela ficava aposentada durante um tempo. Só que se a expectativa de vida cresce, vai para 80, 90 anos, esse cidadão vai ficar muito tempo aposentado. Então, para evitar isso, né, entendendo que você tem uma melhoria na qualidade de vida também, é comum que alguns países adotem o aumento da idade média para aposentadoria. Então, as pessoas vão se aposentar cada vez mais tarde. E aqui a gente está vendo especificamente uma notícia que vai retratar exatamente o que a gente está falando sobre os problemas do envelhecimento da população. Essa notícia que saiu na revista Exame vai falar sobre um processo que tem acontecido na Alemanha e que é um retrato desse envelhecimento da população e os problemas que possa causar. As alemães exportam avós à Polônia por alto custo de asilos. Na verdade, o que a gente vê aqui? Você tem o aumento da população idosa alemã e a falta de mão de obra. Então, o custo de manutenção e de cuidados da população idosa na Alemanha fica muito alto. Então, eles estão mandando os idosos para asilos fora da Alemanha porque são mais baratos para o bolso do alemão. Então, você tem um problema aí, claro que existe uma questão humana, que é muito complicada, de afastamento, existe uma questão cultural que permite esse afastamento e tudo mais, mas é importante frisar que, na verdade, a gente tem um problema também de custos de mão de obra. A mão de obra, principalmente especializada em cuidar de idosos, é extremamente cara em qualquer lugar do mundo. Em locais onde eu tenho uma deficiência de mão de obra, isso é mais complicado ainda. Então, a notícia lá do retrata um problema crescente, que é como lidar com os idosos, principalmente em países que enfrentam esse envelhecimento da população, porque tem falta de mão de obra específica para cuidar desses idosos. Não é à toa que países com essa falta de mão de obra têm investido em programas de atração de mão de obra especializada. O Canadá, por exemplo, que tem um problema sério de envelhecimento da população, costuma estimular muito a chegada de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem para ajudar. Não só existe uma falta de profissionais de saúde, mas também existe uma falta de profissionais em outras áreas, exatas, contabilidade, e esses profissionais acabam sendo estimulados a migrar em alguns países. É claro que a gente vai analisar o fenômeno da migração com mais cuidado, mas isso é uma característica mundial bastante significativa. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro. Tchau!